É o resumão da terceira rodada da Champions. Nessa rodada a gente teve ítalo brasileiro tentando ser malandro e se ferrando, outros brasileiros que brilharam demais e até um cara que teve que usar protetor no ouvido de tanta vaia. Se liga. Começamos com o Barcelona e se alguém achou que sem Rafinha e Lewandowski eles teriam problema pra fazer gol, bom, eles receberam o Olympiacos e simplesmente amassaram os gregos e foi um jogo cheio de eventos, tá? Teve o garotinho Dro Fernandes estreando na UCL e dando assistência pro Fermin Lopes, que inclusive meteu um hat-trick, o primeiro da sua carreira. O Rashford continua muito bem e além de marcar 2 gols, também sofreu o pênalti que o Yamal converteu. Só que o mais bizarro veio do outro lado. O Olympiacos fez um gol, só que resolveram anular o gol pra marcar um pênalti pros caras. É uma insanidade, mas tá na regra. Pênalti não tem vantagem. Então mesmo que tenha saído o gol depois, se eles identificaram o pênalti antes, tem que ser marcado. E o camarada também tava impedido, ia ser anulado de qualquer jeito o gol, né? Mas pelo menos o Olympiacos ganhou o penal e descontou então 6-1 pros culés. E nesse pique do Rashford de saia do United e volte a jogar bola, vamos falar de PSV contra Napoli, que começou com o craque do time italiano Scott McTominay marcando um gol de cabeça, um míssil ali, né? Mas o PSV se recupera e empata com um gol contra do Buongiorno, que sem dúvida não tava num bom dia, e ele fez um gol esquisito, ele dá meio que um peixinho pra trás, e logo depois o time holandês vira com o Saibari, que saiu rápido ali num contra-ataque fulminante e guardou dele. Esse guri é bom de bola, hein? Não dá muito tempo não, ele vai parar lá na Premier League, vocês querem ver? E no final das contas foi um jogo absurdo com 8 gols, né? O homem Dennis Mann fez 2 pro PSV, o segundo um petardo indefensável. O McTominay ainda deixou mais um, ele é um monstro de cabeça. Aí o Pepi guarda o dele e quem fechou o caixão foi o impronunciável Koulhaib Drioech. Um resultado surpreendente, o PSV deitou e rolou depois, principalmente que o Lorenzo Luca do Napoli foi expulso ali com 70 e poucos minutos. E a gente sabe que o Conte é assim, na primeira temporada geralmente ele vai bem demais. Aí na segunda o time implode, ele começa a brigar com alguém e parece que é o que tá acontecendo, né? Vamos ver. E falando de treinadores polêmicos, o Benfica de José Mourinho foi enfrentar o Newcastle na Inglaterra tentando se livrar dessa campanha terrível, só derrotas até aqui, né? E contra os Magpies foi mais uma porrada que eles tomaram. Teve gol do Anthony Gordon no comecinho e depois o Harvey Barnes marcando um doblete pra fechar outra noite terrível pras águias. E ó, o Voltemada, centroavante pirulão, grandaço ali do Newcastle, tá jogando muito. Ele nem meteu gol, mas deu um passe de calcanhar na jogada do terceiro que foi sensacional. A torcida do Newcastle tá encantada com o cara, né? E do outro lado, um começo bem marromeno do Mourinho, pra não dizer que é um começo fraco, né? O homem vai ter trabalho pra arrumar essa equipe, se é que ele vai conseguir arrumar. Chegou o momento de falar do nosso Pafos do Chipre, que foi lá pro Cazaquistão pegar o Kairat e mesmo com um a menos desde os 4 minutos, quando o português João Correa meteu um chute absurdo no queixo do camarada do Kairat ali, né? Parecia que tava lutando Kairatê. Essa foi boa, vai dizer que não. E mesmo com 10 em campo, o tempo todo ali garantiu um empate heróico em 0-0. O Pafão da massa, 2 pontos já na Champions, hein? Vai espiando. E por falar em 10 em campo, Leverkusen e PSG teve pelo menos 2/3 da partida com 10 para cada lado. Aí fica muito espaço dentro de campo e acontecem loucuras, né? O Pátio abriu o placar de cabeça, depois o Grimaldo perdeu um pênalti, depois o Andrich do Leverkusen foi expulso por dar uma cotovelada no Doué e depois o Zabarni foi expulso por puxar o Kofané, que tava prestes a fazer um gol. Aí o Alex Garcia empatou e dali pra frente o jogo que já tava caótico ficou ainda mais. No finalzinho do primeiro tempo, o Leverkusen falhou 3 vezes na saída de jogo e tomou 3 gols. O Doué dentro da área igual um centroavante, depois o Grimaldo afasta mal e o Kvara manda a bola que vai numa trave, depois na outra e entra. E aí mais uma vez o Doué puxando contra-ataque e bota no cantinho. No primeiro tempo, o Leverkusen tinha apanhado, mas no segundo seria igual ao primeiro. Porque o Vitinha faz uma jogada solo pelo meio campo e bota o Nuno Mendes na cara do gol pra ele finalizar e fazer o quinto. Aí o Alex Garcia do Leverkusen manda uma bola no ângulo indefensável pra diminuir. Porém, depois de 1 mês e meio parado mais ou menos por lesão, o bola de ouro Ousmane Dembélé entrou em campo vindo do banco e a torcida gritou: Ousmane Ballon d'Or. Coisa de 2 ou 3 minutos em campo, ele recebeu um passe do Barcola e sem ângulo chutou em cima do goleiro, que tomou o gol mesmo assim. E pra coroar mais uma atuação exuberante do Vitinha, o Leverkusen afasta mal
uma bola pra frente da área e ele manda um sapataço sem nem pensar duas vezes. Todo dia um 7-2 diferente de um Leverkusen que tá a milhas de distância daquele do Xabi Alonso que encantou o mundo e de um PSG que continua fortíssimo mesmo quando tá sem alguns dos seus principais jogadores. Quem também tomou uma chapuletada foi o Union Saint-Gilloise, que depois de apanhar para o Newcastle por 4-0 na Bélgica, teve mais uma chance de se redimir e tomou outro amasso. Agora mais um 4-0 vindo da Inter de Milão. O Dumfries meteu ali numa sobra do escanteio, o Lautaro Martinez guardou o gol dele, o Çalhanoğlu marcou de pênalti e o jovem grandalhão Pio Expósito ainda fechou a conta. Dumfries foi o melhor da partida e a felicidade dele é realmente contagiante, né? Não, e doideira absoluta que praticamente só teve goleada em todos os jogos. O próximo jogo não foi diferente. O Dortmund visitou o Copenhagen lá na Dinamarca e abriu o placar com um foguete inacreditável do mecha, depois num chute do Moukoko, ele mesmo, ex-Dortmund, né? A bola dá uma pinballzada dentro da área e aí sai gol contra do Anton, 1-1. Mas o Ben Sebaini tem um pênalti pra bater e esse homem, ele bate de uma forma gelada, hein, cara? Mais uma vez guardou dele. Aí ainda saiu mais um gol do mecha e depois o primeiro gol do Fábio Silva com a camisa do BVB. Com o detalhe de que 2 gols contaram assistência pro Jobe Bellingham, muito importante pra ele depois daquela falha no clássico contra o Bayern de Munique. No fim, o Dadason fecha o placar 4-2 pro Dortmund, que fora a derrota no clássico, né, que eu acabei de mencionar, tá muito bem na temporada, obrigado. Chegamos em Vila Real e Manchester City e, cara, foi tanto massacre nessa rodada que o City resolveu pegar leve e fez só 2-0, né, com o Haaland deixando dele como sempre. Já são 15 gols na temporada e depois o pequeno Bernardo Silva fez de cabeça num passe açucarado do Savinho. E aquela coisa, ninguém tá dando muita bola pro City, ninguém tá falando deles, eles também não estão encantando tanto, mas devagarinho estão se aproximando da liderança na Premier League, também estão lá pra cima na Champions. Vocês sabem que o Tubarão gosta de ficar quietinho até a hora de mandar o vral, né? E quem sabe muito bem disso é o Arsenal, que recebeu o Atlético de Madrid. E se alguns poderiam estar esperando um jogo modorrento de 2 times se defendendo, né? E meio que começou assim mesmo. Porém, antes do jogo iniciar, já teve uma polêmica. O Atlético de Madrid foi tomar um banhão lá no vestiário num dia antes da partida e aí não tinha água quente no chuveiro. Eles ficaram completamente indignados. E aí tu se pergunta, foi uma falha técnica ali, né? Ou foi mais uma masterclass do Arteta? E na partida, mesmo no primeiro tempo sem gols, teve emoção porque o David Raya foi sair com a bola jogando lá na lateral, se atrapalhou, ficou fora de campo e o Julian Álvares quase acertou o gol vazio. A rede só foi balançar no segundo tempo do jeito que o Arsenal mais gosta, né? Na bola parada, não tem jeito, os caras são inevitáveis. O Rice colocou na cabeça do Gabriel Magalhães, que guardou, e curioso que ele tá tão acostumado a fazer gol nos escanteios, né, que esse aí não foi escanteio, era uma falta, mas mesmo assim ele foi lá comemorar com a bandeirinha de escanteio, foi agradecer, né, a bola parada. Aí abriu a porteira da defesa do Simeone, né, e quando o Lewis Skelly dá uma arrancada absurda pelo meio do campo, ele deixa o Martinelli na boa para finalizar muito bem e fazer o segundo. E aí finalmente apareceu o Gyökeres, né, o homem estava na seca e já tinha 9 partidas, pensa, um cara desse nível sem fazer gol a 9 jogos, mas ele guardou logo 2 e os 2 bem esquisitos, tá? O primeiro meio que num chute travado ali, e o segundo empurrando uma bola quase embaixo da trave, num movimento estranho, né? Ele literalmente marcou o gol fazendo o Creu velocidade 2. Com o detalhe de que esse segundo gol dele aí saiu como? Adivinha? De escanteio, né? O carinho do Gabriel Magalhães na bandeirinha deu certo porque foi justamente ele que deu assistência pro gol do Gyökeres, o 10º gol a partir de bola parada do Arsenal na temporada. Os caras são absurdos e também muito curioso como é que é o futebol, né? O Gyökeres e o Gabriel Magalhães comemorando juntos. Sendo que na época que o Gyökeres estava no Sporting, eles chegaram a tretar e o Gabriel Magalhães fez a comemoração do Gyökeres errada de propósito como provocação, vocês lembram? Demolição do Arsenal que tá 100% pra cima de um Atlético de Madrid que tá lá pelo meio da tabela. E cara, o Karabag tava empolgado com as 2 vitórias seguidas, né? Foi visitar o Bilbao na ânsia de ganhar a terceira e saíram na frente com 48 segundos de jogo. Foi uma falha grotesca da defesa do Atlético, mas pro Karabag foi o começo dos sonhos. Aliás, gol de Leandro Andrade, que defendeu a seleção de Cabo Verde.
Cabo Verde que estará na Copa, hein? Mas o Bilbao reagiu com 3 gols, inclusive 2 do Guruzeta, um deles um tirambaço de fora da área, e virou o jogo para 3-1, garantindo aí os primeiros 3 pontos na tabela. Sporting contra Marselha teve o céu e o inferno para os brasileiros, isso porque no começo o Aubameyang dá uma invertida de jogo espetacular para o Igor Paixão dominar e mandar no canto um lindo gol. Aliás, 4 gols e 2 assistências dele nos últimos 4 jogos, o cara tá voando. Mas no final do primeiro tempo, o lateral ítalo-brasileiro Emerson Palmieri, que defendeu a seleção da Itália, né, tomou um amarelo e logo depois foi expulso por simulação. Vocês vão me desculpar, mas não tem nada mais delicioso no futebol do que ver a punição de uma canalice como essa que ele tentou fazer aí. Uma pataquada ridícula que foi devidamente punida. Eu espero que aconteça mais vezes, tá? Fantástico, juizão. Aí no segundo tempo o Sporting com um a mais pressiona, acha o empate com o Catamo e depois vira com um gol bizarro do brasileiro Alisson Santos, que chutou pro gol, a bola desviou no Pavard e encobriu o goleiro. Mas rapidinho, no final tem mais um lance bizarro, tá? O Pavard toma uma cabeçada do Maxi Araújo, que é expulso. Só que aí o VAR chama e não foi absolutamente nada. Eles deram um encontrãozinho e o Pavard caiu no chão chorando como se tivesse sido agredido. Ridículo esse time do Marselha, sinceramente, né? E o Maxi foi desexpulso, digamos assim. Enquanto o Pavard também merecia um amarelinho por causa dessa simulação, né? Foi o jogo pro Marselha perceber que o crime não compensa. E em Chelsea e Ajax a gente também teve um jogador que foi expulso e prejudicou a sua equipe, né? O Kenneth Taylor entrou de sola na perna do Bonanote e assim numa péssima noite pra ele acabou sendo expulso ali com coisa de 15 minutos. Curioso como foi tão claro que o juizão foi no VAR e ele precisou tipo de 1 segundo, tá ligado? Ele olhou um frame da imagem e já tomou a decisão. E o detalhe, o bom dia e o boa noite sofrendo na mesma rodada. Só aqui no resumão da UCL, hein? 1 minuto depois, o Guiú abriu o placar pro Chelsea, o Caicedo marcou mais um gol de fora da área, ele tá se especializando nisso daí, né? E aí tivemos uma sucessão de pênaltis. Primeiro, o centroavante Weghorst desconta pro Ajax, depois ele faz um pênalti bizonho no Enzo Fernandes, chegando completamente desgovernado ali, e o próprio Enzo bate e faz. E aí um lance bacana, o Estevão sofre um pênalti e o Enzo Fernandes, que é o cobrador, deixa a bola pro garoto bater e converter o primeiro gol do Estevão na Champions. E é o primeiro de muitos, hein? O George ainda fecha o 5-1 pro Chelsea, que deixa o Ajax na lanterna da Liga dos Campeões. Sinceramente, a temporada dele está indo de mal a pior. E com certeza vão acabar demitindo o Heitinga em breve. Indo para outro time inglês que venceu por 5-1, o Liverpool vem de uma fase horrorosa com 4 derrotas consecutivas e começa o jogo na Alemanha tomando um gol do Frankfurt logo de cara. Aliás, quem converteu foi o Christensen, mas a jogada muito bonita, tá super bem construída de pé em pé ali, bem bacana. Mas não adiantou de nada, porque os Reds se recuperaram, o Ekitike aplicou a lei do ex e o Liverpool amassou com gols dos zagueiros Van Dijk e Konaté, os dois de escanteio, tá? Fala do Arsenal agora. Ainda teve tempo do Gakpo fazer o quarto com a assistência do Wirtz, que depois vai e dá mais um passe pra gol pro Szoboszlai fazer de fora da área o quinto e fechar a conta. O Wirtz, que vinha sendo muito zoado, né? Era o 007 e tal, sai de um jogo com 2 assistências. O Klopp saiu em defesa dele recentemente, tá? E quem sabe agora ele não deslancha. Ele viu um time alemão pela frente, achou que tava no Leverkusen ainda, né? E aí jogou bem. E o Frankfurt, hein? A quantidade de gols que eles já tomaram na temporada é um negócio inacreditável, pô. Tamo em clima de Bundesliga então, e o Bayern de Munique renovou com o Kompany até 2029, chegou sob suspeita, mas vem fazendo um grande trabalho. O Bayern tá embaladaço e aí não seria o Clube Bruges que iria parar eles, né? Teve golaço do menino Karl, de 17 anos. Teve um porradão do Luiz Dias, que o goleiro achou que não ia entrar, mas entrou. Teve até gol do Nicolas Jackson, fala dele. E claro, gol do Harry Kane, que não consegue parar de marcar e já chegou a 5 nessa Champions, dividindo a artilharia nesse momento com o Mbappé. Minha modesta opinião, nesse exato momento não tem ninguém no planeta Terra jogando tanto quanto o senhor Harry Edward Kane. E como a gente falou de Kane, vale a pena falar do Tottenham, né? Eles foram enfrentar o Mônaco lá no Principado e meteram uma sapatada também. Que nada, o time do Thomas Frank foi lá e segurou um 0-0 a duras penas, tá? Foi amassado pelo Mônaco e o jogo foi tão intenso que o Vicário, goleiro do Tottenham, saiu com uma nota 10 no SofaScore. Foram 8 defesas que estatisticamente preveniram quase 3 gols. Ai, 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 que desgosto, né? Mas respeita que o Tottenham tá invicto na UCL, beleza? E eu sei que tava todo mundo esperando o momento da gente falar do grande confronto entre Atalanta e Slavia Praga.
Todo mundo ansioso, você na sua casa com a pipoquinha já esperando, né, pra falar da Atalanta, mas, rapaziada, foi um 0 a 0 e teve tanto gol nessa rodada que eu vou só passar pro próximo, tá? Até porque o próximo foi bom. A gente falou aqui, né, como o Galatasaray precisa do Osimhen. Hoje ele tava inspirado e o Galatasaray venceu por 3 a 1 com uma torcida que vaiava o Bodo Glimt a cada toque na bola. Tava uma pressão absurda dos torcedores ali, né? E o Lemina deixou pro Osimhen livrinho bater de primeira e abrir o placar. Logo depois o Bodo Glimt sai errado e é o zagueirão que dá uma assistência linda pro nigeriano fazer o segundo dele. E o terceiro gol do Galatasaray começa com o Osimhen voltando pra marcar, dando um carrinho perfeito limpo na bola e o Akigun completando. O Bodo Glimt até diminuiu depois, mas ninguém liga. A festa no estádio tava tão insana, o barulho tão alto, que o técnico do time visitante teve que botar um tampão de ouvido, porque a atmosfera lá no estádio era assim, ensurdecedora, cara. Se tem um povo que sabe fazer festa, são os turcos, né? E a gente continua em ritmo turco, porque em Real e Juventus a gente teve Arda Güler contra Yildiz, o duelo dos dois craquinhos dessa boa geração turca, né? Assista esse vídeo aqui, ó. A Juve começa dando um trabalhinho pro Courtois, só que o Real melhora e só não abre o placar porque o Di Gregório fez algumas defesas excelentes, incluindo uma fantástica que ele pega meio que de pescoço numa finalização do Mbappé. Mas no segundo tempo, o Vini, que tava um pouquinho apagado, faz uma jogada de craque, de gênio. No meio de 3 jogadores, ele encontra espaço, não sei como, manda na trave de canhota e no rebote, muito bem posicionado, estava Bellingham pra empurrar pro gol vazio. Lembrando muito aquela versão do Bellingham super oportunista da primeira temporada dele no Real. Juventus 7 jogos sem vencer. E o Real Madrid é um dos 5 líderes da Champions no momento, são os times ali que estão 100% e marcaram 9 pontos. Agora rapidinho, entre nós, o Xabi Alonso poderia ter feito uma substituição a mais, não fez. Ele botou 2 laterais esquerdos em campo ao mesmo tempo e não colocou o Endrick nem por 1 minuto e nem o Rodrigo. Será que não tá na hora deles saírem fora, não? Melhor da rodada, vocês podem me chamar de clubista, mas eu vou cravar que foi o Vicário, tá? O que ele fez no gol ali não é todo dia. Mas vocês podem me dizer quem que vocês acharam nos comentários, né? Talvez o Gabriel Magalhães, ou o Fermin, pelo hat-trick, ou o Osimhen, né, que participou dos 3 gols também. A gente se vê no próximo resumão, que essa Champions tá meio insana, hein?